Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Qual é da Gig. O Qual é da Gig é um podcast produzido pela Geeks e que surgiu para ser uma conversa fiada. Fiada, meio ácida. Talvez salgada, mas definitivamente bem sincera. Rara de se encontrar por aí, né? Eu sou a Dani Gurgel e eu sou da música. Eu sou Alex Grafe, manjo nada de música, mas entendo de negócio. Lá dentro da técnica tem o Big Rabelo. E nos bastidores tem uma galera muito bacana da Geeks. E nós estaremos sempre muito bem acompanhados para destrinchar o que rola por trás da Geek. O que ninguém tá vendo, mas que tá rolando por trás dos negócios que envolvem arte. E muita arte que anda fazendo, ou não, grana por aí. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um Qual é da Gig. Hoje eu tô trazendo aqui pro nosso bate-papo um grande amigo, André Furtado. André tem uma carreira invejável, eu admiro muito todo o seu ciclo profissional. Foi diretor da Viacom, diretor da Paramount, e de uma forma muito corajosa, no dia que ele me contou, acho que foi uns 3, 4 anos atrás, depois você me corrija, foi dentro de um festival de inovação, ele fez um shift e decidiu abraçar um projeto de cultura dentro da Fundação Itaú. Hoje é um dos grandes líderes dentro ali da Fundação Itaú e trabalha 100% voltado para a cultura brasileira. Então é um prazer recebê-lo aqui, né? Eu acho que tem muito a agregar. E eu já vou começar com uma pergunta na lata, assim, né? Eu acho que a pergunta tem acho que tem um quê de curiosidade, né? E eu acho que tem um viés total mercadológico que é... Putz, André, primeiro, qual foi o grande motivador seu de trocar um mercado que é o mercado de streaming, né? É um puta mainstream, né? Você fala, é uma diretoria da Paramount, uma grande liderança da Paramount por cultura. E se dentro dessa movimentação que você fez, né? Deve ter tido um trigger, né? Uma vontade de trabalhar ali, que eu gostaria de entender qual é. Se hoje, dentro de todas essas frentes que te motivam a trabalhar com cultura dentro ali da Fundação Itaú, né? E depois eu até acho interessante você falar pra gente o quão grande é a Fundação, né, como player desse movimento cultural. Se existe hoje, né, dentro aí desse cenário, algum projeto, algum formato que seja exponencial do ponto de vista de negócio para a cultura. Então, resumindo aqui o nosso início de bate-papo, cara, o que te fez, o que te motivou, né, a sair ali de um mercado que é um mercado mais estruturado corporativamente falando, e hoje já inserido, né, já dentro dessa imersão, contar já um pouquinho o que você vê hoje como grande exponencial falando de cultura e negócio. Seja bem-vindo. Legal, obrigado pelo convite. Tô tão curioso quanto vocês para ver onde esse papo vai dar aqui. Curiosidade é um motor que move aí, óbvio. Cara, eu acho que para mim essa mudança, não vou dizer que foi natural, porque de uma certa maneira eu busquei isso, eu forcei isso, mas a cultura e o entretenimento têm similaridades, né? Eu acho que tanto a Paramount, Viacom, eu também trabalhei na Turner bastante tempo. A indústria do entretenimento, ela tem um quê de parecido com a da cultura, assim, olhando para o viés de indústria, de negócios, assim. Talvez o grande diferencial é que as empresas de entretenimento que eu trabalhei sempre americanas. Então tem uma questão cultural, do jeito de trabalhar, óbvio, a questão comercial, tá todo mundo em busca de receita, monetizar e etc. E essa mudança para a Fundação Itaú, especialmente para o Itaú Cultural, é uma mudança muito drástica nesse sentido de ter uma grande fundação que faz o fomento, que obtém um recurso financeiro ali para a gente trabalhar em diversos projetos de cultura, educação, né, que são os dois motes principais da fundação. Mas eu acredito que foi um movimento, para mim, pelo menos um pouco natural, porque eu sempre tive um pé assim, em impacto social, né? Eu sempre fiquei de olho no terceiro setor. Eu sou um entusiasta do não negócio pelo impacto, assim, eu sempre fui, já tive minhas investidas de negócios de empreendimentos sociais. Então, de uma certa maneira, era um pouco natural, mas distante, obviamente, porque eu estava imerso no mundo do De Férias com Ex e do Bob Esponja. Então, eu estava, de fato, muito distante desse universo, e eu tô há 2 anos lá, tô acabando de fazer 2 anos, acho que tem exatamente 2 anos que eu tô lá, e parecem já 8 mesmo, parecem 4, 8 aí, porque de fato é muito intenso
tudo que a gente faz lá. O momento que eu saí da Paramount era o momento da explosão do streaming, Sim. mas um dos motivos de eu ter saído foi exatamente por isso, que um dos projetos que a gente tem no Itaú Cultural é o Itaú Cultural Play, que é uma plataforma de streaming dedicada ao audiovisual brasileiro. Então também continua com essa veia aí do streaming, das plataformas, né? E etc, que na prática é muito parecido, né? O que muda é um pouco o produto ali, o conteúdo em si que está ali, a maneira que é distribuído, né? E assim por diante, mas a gente continua aí tocando o streaming, de uma certa maneira. Ou seja, agora partindo para a segunda parte, né, dessa, vamos chamar dessa minha primeira pergunta ali. Esse formato de streaming, né, quando eu quis incitá-lo a dizer o que é exponencial hoje na cultura, né? Esse formato de streaming para a cultura é talvez o grande game changer da vez, o grande, né, big business, ou você acredita que ainda existem outros formatos na cultura brasileira que possam ter uma exponencialidade dentro, ou pelo menos comparativamente com essa onda do streaming? Do ponto de vista exponencial, sempre vai ter uma tecnologia atrelada, porque é a lógica de escala. Sim. E tudo mais. Mas do ponto de vista da cultura específico, desde um artista que faz uma apresentação na rua, até uma grande série que roda o mundo inteiro via uma plataforma dessas internacionais, acho que tem seu impacto, tem sua exponencialidade. Cultura é diferente de medir o resultado ou os números no ponto de vista de negócio, ou de métricas convencionais, assim. Porque o impacto está muito, às vezes, na relação 1 a 1 ali, está num outro modelo de relação humana. E é o que eu gosto de estar na cultura, porque a gente mesmo se questiona muito o que é alcance, o que é impacto, quais são as métricas que a gente tem que buscar. E tem hora, óbvio, que a gente adora o número, porque a gente tem um baita esforço para fazer uma plataforma de streaming para 300 mil pessoas usarem ou para 3 milhões, o esforço é o mesmo, na prática ali, né, da curadoria, da tecnologia e etc. E óbvio que eu prefiro ter 3 milhões de pessoas assistindo, consumindo uma plataforma de streaming do que 300 mil. Mas é uma dinâmica de que essas 300 mil é muito importante, porque eu estou apresentando um audiovisual para essas pessoas que elas não encontram em outras plataformas de streaming, que é o audiovisual brasileiro ali. Então tem essas diferenças aí que são super importantes na hora de você fazer comparativos, né? A gente nunca vai se comparar a uma grande plataforma internacional. Então, do ponto de vista de escala, eu entendo que, obviamente, que continuam sendo as plataformas digitais, né? Eu acho que tem um viés tecnológico super importante, que é a TV conectada como um todo, que eu acho que é uma coisa que a TV está se redesenhando, né? E eu acho que tem também esse olhar do que é o tamanho, a importância e a relevância de uma plataforma de streaming. A gente tem, obviamente, grandes plataformas de streaming, globais, gigantescas, até nacionais, óbvio, mas são poucas plataformas como o Itaú Cultural Play que é dedicado ao audiovisual brasileiro. A gente só tem conteúdo audiovisual brasileiro, a gente faz questão de ter conteúdo dos 27 estados da federação, é uma busca por esses conteúdos, e então o que é relevância, o que é tamanho fica subjetivo, né, nesse contexto. E o que a gente quer é que as pessoas também, de uma certa maneira, formar público para esse audiovisual brasileiro. Então, quando a gente faz essa comparação, ela fica um pouco subjetiva, né, porque para a ambição que a gente tem, o tamanho, ele obviamente vai ser menor do que de outra plataforma. Mas, ao mesmo tempo, tem duas coisas conceituais que eu acho importante. Uma tecnológica e outra mais conceitual, que está atrelada à tecnologia, que é um pouco a cultura do on-demand, que é isso que está mudando, a dinâmica do linear, né, de você aceitar um pouco o que vem ali naquele tempo que vem. Está mudando, principalmente para gerações mais novas, quem tem criança em casa, jovens em casa, sabe que a lógica do assista agora, isso não é, né, tirando ao vivo, óbvio, esporte, né, e outras coisas assim ao vivo muda um pouco. E tem a TV conectada, que eu, no meu entendimento, assim, está mudando um pouco a função desse dispositivo que faz parte da cultura brasileira, que é a televisão. Dando um exemplo pessoal, acabei de voltar de férias, passei por talvez 4 ambientes diferentes, com 4 telas de TVs diferentes nesses ambientes que eu passei. Nenhuma TV eu ligava e caía num canal mais. Ela cai numa espécie de homepage, né? Sim. Que quando você liga, estão ali os dispositivos, você conecta a sua conta naqueles aplicativos. Então, acho que só essa dinâmica já está mudando a maneira que a gente se relaciona com esses dispositivos, com essa tecnologia. E o brasileiro, obviamente, ele abraça muito rápido isso. Então, entendendo novos ciclos de compra de televisão e acesso à internet, que obviamente estão acontecendo, a TV conectada, acho que vai mudar muita coisa no jogo de consumo da escala, né? Nesse sentido que você está falando da exponencialidade, de consumo de conteúdo audiovisual como um todo, né?
O mercado brasileiro tem uma coisa especial ali e diferente, né? Aí o audiovisual vai ter outras especificidades, que não é do meu dia a dia, mas a música tem muita coisa que o mercado brasileiro vai ser diferente de todos os mercados do mundo, assim, né? O mercado brasileiro de música, por exemplo, é um dos que mais se autoconsome, vamos dizer assim, né? O brasileiro consome muita música brasileira, ao contrário da grande maioria dos países do mundo, exceto os Estados Unidos, e acho que tem mais uma outra exceção, assim. Então, a gente tem um mercado muito específico, diferente. Aí no audiovisual talvez não seja esse caso, aí a gente tem que pensar se inclui TV, se não inclui TV, esse dado eu não tenho na mão. Na música a gente tem um mercado que se autoconsome, que é um mercado totalmente diferente. E achei muito interessante que você já começou falando de sair de plataformas americanas para vir para produtores, né, programadoras, enfim, mas para vir para uma fundação brasileira que vai trabalhar com a cultura brasileira. O que você acha que o mercado brasileiro de cultura tem tanto de tão legal assim que vale a pena você se dedicar a ele? Por favor, me dá várias, porque é maravilhoso, tô torcendo, não tô eu tô levantando aqui para você cortar, porque eu quero que você me diga quais são as coisas muito bacanas da cultura brasileira que merece, mas ao mesmo tempo a gente tem uma cultura brasileira que é maravilhosa, mas que tem muita dificuldade no lado mercadológico, no lado do negócio. Então a gente tem uma música que, se a gente conseguisse exportar, era pra gente dominar o mundo, assim. E a gente tem dificuldade. Então, o que é o lado bom e o lado ruim, assim? O que a gente tem que te fez vir para querer trabalhar com cultura brasileira? E quais as grandes dificuldades? O que você mudaria nesse mercado brasileiro, na parte de pegar essa cultura e entregar para as pessoas? Qual que é a maior dificuldade? O que você mudaria? Eu acho que a grande qualidade é que a nossa cultura ela transborda. Qualquer linguagem, seja audiovisual, artes visuais, música, não importa a linguagem artística ali, tudo transborda. E, para mim, em especial a música até brasileira mesmo. É o que mais a gente... É incessante, né? Todo dia eu ouço uma música nova que eu adoro. Todo dia, assim. Não, acho que dá para ouvir 300 músicas ao ano que você... Cara, que massa, né? Cada disco, cada semana é lançado um disco e assim por diante que realmente transborda. Eu acho que o mesmo não acontece pro audiovisual, porque é um outro tipo de produção. Você produzir uma música, um disco, não... Óbvio que o tempo de produção ele é diferente, assim, mas um audiovisual ele tem um tempo mais elástico de produção, tem mais questões de direitos autorais, é mais complexa a produção audiovisual, né? Não botando do ponto de vista artístico, mas do ponto de vista de produção mesmo. Ele é mais complexo, o que acaba não tendo uma variedade tão grande, apesar de ter, assim, não digo para ponto de exportação e tal, mas tem uma variedade muito grande. Já a música, ela de fato, ela transborda mesmo, não falta música. Quem mora num grande centro, São Paulo, Rio, pode ouvir música ao vivo de segunda a segunda, de alta qualidade, realmente transborda, assim, eu acho que é algo incrível mesmo. Agora, eu acho que a dificuldade, é difícil apontar algo específico dessa dificuldade, assim, porque não é a falta de diversidade e a riqueza dessa diversidade musical que a gente produz. Isso não é. Agora tem outros fatores que de fato não levam essa música para outros territórios, até mesmo internos, né? Eu acho que não é só uma questão do para fora, né? É o que de um estado que a gente não está ouvindo aqui, o que daqui que não estão ouvindo em outro estado, né? A gente se criou uma indústria muito poderosa de música que são para gêneros específicos, e esses gêneros específicos conseguem, de uma certa maneira, controlar os canais de distribuição e de produção, né? E a gente tem um hábito de consumo de conteúdo, seja música, seja audiovisual, que tem um quê de passivo, apesar de eu ter falado da cultura do on-demand, a gente tem um quê de passivo de aceitar o que está sendo colocado ali, que essa indústria acaba impondo isso, e eu acho que como desafio que a gente tem é continuar fazendo essa arte, continuar fazendo essa coisa de alta qualidade, e que eventualmente as pessoas vão consumindo, e depois que entra eu acho que não tem mais volta. Eu sinto que com cultura, seja audiovisual, seja música, não importa muito qual, tem um quê igual sabor, né? Depois que você experimenta uma coisa que você julga que ela é melhor, é difícil você querer outra. Obviamente, eventualmente você até vai come o podrão da esquina, mas não é isso que você
busca, né? Não é isso que você quer ali. Então eu sinto que para a arte tem um pouco disso. Depois que você vai criando uns filtros que pro seu gosto ali, não estou botando no campo de julgar ali, mas que pro seu gosto ele é melhor do que outros, você vai largando esses outros que são dessa grande indústria que de uma certa maneira é imposto, sim. Para muitas pessoas é imposto por vários motivos, né? Você fala da escuta passiva e não é só a escuta passiva de ligar o rádio e ter um rádio pronto. Às vezes é como manter na playlist automática da plataforma de streaming. Também vai ser uma escuta passiva, que vai ter um algoritmo enviesado, que vai entregar o negócio tudo igual, do mesmo jeito lá, né? Sim. O André falou uma coisa interessante dessa história de exportação da cultura, né? É muito louco isso aí, porque às vezes eu, dentro da minha ignorância cultural, né? Que transborda, né? E é difícil a gente conseguir ter uma visão ampla, mas às vezes eu tenho uma ideia superficial de que, putz, quando eu saio para viajar, né, conhecer outras culturas, as pessoas ainda têm, né, aquela percepção que Brasil é samba. Cara, me dá uma raiva isso aí, eu falo, porra, que saco. Até porque eu não gosto de samba, mas ok, né? Gosto não se discute, mas parece que a cultura brasileira, ela acabou nessa história do samba e do ponto de vista de esporte e futebol, né? Dá até raiva. Mas, em outro lado, às vezes eu tô conversando com o Dani, e aí eu descubro que é engraçado, a gente não tem essa notoriedade desse transbordo que você está comentando, né? As pessoas, assim como nós também não temos de outros países, a gente olha os Estados Unidos, é cultura pop, ponto. Mas eles têm muitas outras vertentes também. Eles são mais maestros em exportar do que nós, claramente, né? Mas é incrível que mesmo com essa falta de gerenciamento nossa, de exportar esse transbordo, quando a gente consegue quebrar, a nossa cultura é muito valorizada. Vejo o caso de Dani, do Big no Japão, cara, como eles valorizam, né, a música popular brasileira, é impressionante, né? Então, é engraçado você falar essa história da exportação, porque de um lado a gente não consegue quebrar a bolha, né, e levar esse transbordo para fora, mas de outro lado, quando a gente consegue, né, a gente acaba realmente fincando uma bandeira ali muito, muito valorizada. Olhando para a Fundação Itaú, né, cara, como é que, e até pensando que você precisa de engajamento, você precisa claramente trazer audiência para dentro da fundação para cumprir o teu objetivo, que tem correlação com esse fomento da cultura internamente e externamente. Como é que você escolhe, por exemplo, um projeto na fundação? Por exemplo, se eu sou um profissional da cultura, né? Arte, de uma forma geral, não importa o formato. E como é que eu entro ou não entro? Me explica um pouco como é que eu faço para estar ao seu lado, André, lá na Fundação Itaú e ter o apoio assim por diante. Quais são os fatores e as variáveis que provavelmente uma das maiores fomentadoras de cultura é a Fundação Itaú? O que você leva em consideração para considerar um projeto para entrar dentro de casa? Primeiro que, especificamente falando do Itaú Cultural, que é um braço da Fundação Itaú, tem muitas camadas de possibilidades, assim, né? Primeiro que a gente tem projetos para praticamente todas as linguagens artísticas. Então tem desde as exposições de artes visuais, inclusive convido vocês para ir, a partir do dia 1º de agosto tem Guto Lacais, tá incrível, a gente vai abrir depois de amanhã já a exposição. Tem as exposições dos artistas, que é um dos caminhos, e talvez um jeito de se aproximar da gente. O nosso trabalho é muito com curadores, então geralmente é uma aproximação com curadores, a gente faz um trabalho colaborado e com o artista, óbvio, e faz essas exposições. Nós temos o projeto de ocupação, a gente está no ar agora, a mais recente que a gente tem é do Naná Vasconcelos, que a gente abriu semana passada, que é incrível também. A gente praticamente de 4 em 4 meses tem uma nova ocupação lá no Itaú Cultural, que também é um trabalho realizado eventualmente com a família, com curadores também, mas sempre vem ali e com o nosso conselho curatorial, que é super importante, que sempre chega também com essas provocações de nomes, de possibilidades. Então tem esse campo do que é nosso, do que a gente controla. A nossa programação artística, a gente tem programação de artes cênicas e música toda semana no Itaú Cultural. A gente tem programação audiovisual, a gente faz todo mês o Encontros Itaú Cultural Play, que eventualmente a gente
gente exibe um filme e faz um debate depois dele. A gente tem a própria programação do Itaú Cultural Play, que a gente tem mais de 400 filmes ali, uma curadoria incrível ali de filmes e séries brasileiras. Então tem toda essa entrega que às vezes é com um realizador de um curta-metragem do Paraná, ou outro do Acre, e que tá lá. É o único lugar que ele tem para falar, o meu filme está, é ali. Então a gente Eles tem entram em contato contigo, ou obrigatoriamente tem essa figura, esse intermediário que você está chamando de curador? Tem todos os caminhos. Tem o de entrar em contato, a gente avalia a obra, a nossa própria equipe de curadoria e eventualmente programa ela na plataforma. A gente tem parceria com os festivais, a gente tem um prêmio Itaú Cultural Play, que a gente faz parceria com festivais de audiovisual, onde o festival faz um tipo de recorte, ele seleciona às vezes 20 filmes, dentre aqueles 20 filmes a gente escolhe 1 ou 2 vencedores ali, e o prêmio é estar presente no Itaú Cultural Play. Então é um tipo de premiação também. Então tem vários modelos de como fazer isso. Agora, com projetos, às vezes, não essencialmente projetos proprietários do Itaú Cultural, a gente tem muito via o banco, aí sim via o banco, que é com leis de incentivo. Então o banco ele tem um comitê independente, esses projetos chegam para a gente faz um tipo de filtro ali e vai para esse comitê, e esse comitê, de maneira independente, ele escolhe os projetos que vão receber o fomento via lei, né? Então tem várias maneiras. E editais também? A gente faz editais próprios, exato. A gente tem chamamentos, né? Foi engraçado que o meu primeiro dia no Itaú Cultural, praticamente 2 anos atrás, foi numa reunião de um dos principais editais que chama Rumos. Rumos. Que é um projeto incrível. E é engraçado que o Alex, que toda vez fala eu não sou da música, ele fala Rumos. E pra mim, Rumos é assim, Itaú Cultural, Rumos. Então, automático, assim. Exato. E foi legal que o meu primeiro dia foi numa imersão do Rumos, junto com artistas, pra gente repensar o que seria o Rumos. Já um pós-pandemia ali, já repensando. E é um projeto que ele fomenta todas as linguagens artísticas, e que nesse encontro, né, foi um trabalho longo aí, mas a gente chegou numa conclusão de fomentar a criação artística, porque a gente viu que também teve uma melhora nos incentivos, nos fomentos à cultura brasileira com a Lei Paulo Gustavo, a Aldir Blanc, a própria Lei Rouanet, já tem um tipo de caminhos estabelecidos via governo, leis estaduais e afim, que colaboram, mas a gente percebeu que estava faltando, tinha uma lacuna ali para criação artística, alguém que às vezes precisa de tempo para escrever um livro, alguém que precisa de tempo para compor alguma coisa que nenhum desses editais contemplam de maneira integral ali, e a gente foi por esse lado. É um projeto que foi meu dia 1 e quase todos os dias ele está me acompanhando. A gente soltou o resultado tem poucos meses, a gente escolheu 100 projetos com fomento de até R$100 mil para cada um desses projetos, das mais variadas vertentes artísticas. E como era para criação artística, a gente tem coisas muito curiosas. Às vezes é só uma escrita, não é só, né? Como se fosse só. Mas para o audiovisual, você ter uma obra completa, é muito recurso financeiro, mas para escrever um roteiro, não necessariamente. Né? Só de audiovisual foram 18 projetos, né? Se não me engano, 9 de escritas de roteiro e 9 de curta-metragens ou séries, assim, com a produção completa. Então tem dinâmicas de fomento que não necessariamente é um controle 100% nosso, no sentido da gente escolher, eu quero isso. O que a gente coloca junto com a comissão, que sempre vem uma comissão externa junto com a gente trabalhar para a escolha desses projetos, são alguns critérios. Obviamente que a gente quer projetos que sejam relevantes, que tenham potencial de impacto, que tenham criatividade, obviamente, inseridos ali. Mas a gente também, de uma certa maneira, a gente força ter representantes de todos os estados, dentro de todos os gêneros, de todas as linguagens. A gente vai buscando. Às vezes a gente olha lá, todos que a gente está olhando, a gente olha, cara, tá faltando HQ. Não tem um de HQ. Então a gente revisita tudo ali, tem uma dinâmica. Só pra vocês terem ideia, foram, se não me engano, 9.500 inscritos. Então só o tempo de leitura desses projetos são 3-4 meses, porque a gente precisa 46 pessoas lendo todos os projetos. Tem pelo menos 4 pessoas ler cada projeto, para não ser a visão de uma pessoa elimina ou não aquele projeto. Então tem uma complexidade que ela, no sentido da pergunta que você fez de como que escolhe, às vezes tem que ter um critério que ele é ultra complexo para ser justo. Então é uma lógica de política, de desenhar políticas de escolha desses projetos, de buscar parceiros externos para não ser uma visão individual no sentido da instituição e tal cultural escolher esses projetos. E obviamente que do ponto de vista institucional o que a gente quer é o quê? Queremos todas as linguagens artísticas, até gastronomia teve projeto. Então é todas as linguagens mesmo, assim. Queremos todas as linguagens, queremos o maior número possível de territórios, de estados, gênero, obviamente, levar as questões de gênero em consideração. Então acho que cada um tem que criar um pouco a sua política, critérios ali e processos justos para que isso aconteça, para que não sejam decisões
individuais, não no sentido de pessoas, mas que a instituição, eu quero isso e faz, que é o que a gente vê em alguns casos, assim, mas pelo menos lá no Itaú Cultural a gente sempre busca ter um equilíbrio muito bom, é muito bonito. Eu adoro esse projeto, sou fã do Rumos, porque foi meu primeiro dia e ele acompanha até hoje, é uma coisa que todo dia a gente tá falando do Rumos, de alguma coisa, e agora o que a gente faz é acompanhar a criação desses projetos, e é a parte mais bonita, porque a nossa equipe lá de audiovisual está acompanhando 18 criações audiovisuais de diferentes estados do Brasil, de diferentes linguagens, de diferentes artistas. Então é muito rico para a própria equipe, ela absorve essa cultura brasileira e traz para dentro de casa, assim. É um projeto maravilhoso, mas é um projeto de milhões, né? Ele tem que ter esse recurso direto, e não é lei, não é nada, é dinheiro que a instituição escolhe, eu vou colocar dinheiro em 100 projetos e faz um critério justo para a escolha desses projetos. E nesse critério, eu queria te perguntar quanto que vocês levam em consideração, quanto que entra nessa consideração o alcance que o artista já tem. Tem muitos editais, por exemplo, eu não sei como foi o Rumos da última vez, mas tem muitos editais que você tem que preencher lá, por exemplo, as redes sociais dos artistas, e às vezes você mesmo tem que preencher já a quantidade de seguidores. Vai entrar ali como se fosse uma medida de poder ali, simples, sem nem analisar quem é aquele seguidor, que não sei o quê. Tem alguns editais que vão pedir isso de uma maneira até bruta, assim. Claro que aí eu tô dando um exemplo de uma coisa que dá erradíssimo, que é quantidade de seguidores. Você não sabe aonde tá aquele seguidor, o que ele faz, do que ele gosta, por que ele tá ali. Mas quanto que entra para vocês na hora de analisar também... Claro que talvez de uma maneira mais profunda, mas quanto que aquele artista já tem de alcance e qual alcance? Se, não é um artista que só tem alcance, por exemplo, é um artista da Paraíba que só tem alcance na Paraíba e a gente quer trazer para o Brasil inteiro, ou é um artista que não tem alcance nenhum, então a gente tem um fomento para artistas que eu ainda não vou medir se esse artista já está com algum alcance, vou medir só pela arte do artista. Como é que entra esse lado? Que é forte em muitos editais. Sim. E eu acho que no Rumos é um pouco diferente. É totalmente diferente. Eu acho que outra beleza do Rumos é não ter um olhar para isso. Óbvio que a gente olha para o potencial de impacto daquele projeto, de relevância, né, de criatividade e tudo mais, mas em nenhum momento a gente pergunta o tamanho do artista. Arrisco dizer que o tamanho pode até atrapalhar em projetos como o Rumos, porque a própria comissão já está com olho em achar projetos que às vezes é o que não consegue apoio de outras maneiras. Então às vezes você olha um grande nome e fala, cara, essa pessoa aqui já vai conseguir outro caminho. Então não é para o Rumos, é para outra galerinha, e são outros dinheiros também. A gente está falando de até 100 mil reais, então também não é para o... Né, eu li projetos de grandes artistas que eu olho, cara, não é possível, mas eu vou... Não vou dar uma boa nota aqui, porque eu tenho que favorecer outra coisa mesmo. Essa galera aqui vai conseguir outro caminho. Consegue via lei, outros caminhos. Tem outros caminhos para esse artista aqui. O Rumos é, às vezes, para olhar para quem não está sendo visto mesmo. O Rumos tem essa característica, e que eu acho lindo do Rumos. Mas tem editais que buscam isso, né? Porque eu acho que é onde rola um pouco o cruzamento, às vezes, do marketing com o fomento. E que no caso da Fundação e do Itaú Cultural não há essa correlação entre marketing e fomento. O fomento ele tem outros propósitos e o marketing tem os dele. O marketing consegue trazer grandes artistas para o Brasil, fazer outras iniciativas que são grandiosas. E a gente lá busca, às vezes, é um garimpo artístico, assim, que ele é um pouco diferente mesmo. Ô André, de qualquer forma, esse fomento, essa cultura, ela tem uma base numérica por trás, certo? Então, assim, eu imagino que, no final, tem business ali, né? A gente pode ficar comentando aqui de variáveis intangíveis, indicadores mais palpáveis. Para quem está de fora, às vezes, quando escuta a palavra cultura, né? Muitas pessoas, assim, acho que eu sou uma dessas pessoas, às vezes acaba tendo uma visão muito pelo fato de estar dentro do mercado corporativo, que lá vem um artista, né? Coisa imatura, deve ser artesanato, né? Deve ser uma coisa mal elaborada, né? Vai ser man baby, né? Usando uma palavra ruim aqui. Mas, escutando aqui um pouco do seu relato, me parece que, tem um trabalho muito consistente, muito profissional e que é pautado em números, assim. Hoje existe uma forma dentro da fundação que vocês mensuram esses projetos? Vocês têm
uma associação, uma conexão, alguma coisa que você pudesse trazer dados palpáveis? Por exemplo, se eu fosse uma empresa aqui e quisesse embarcar com vocês num projeto, você teria números para vislumbrar os meus olhos como empreendedor, como líder de negócio, onde eu olhasse a cultura brasileira como um big... Cara, esse negócio é grande. Existem números interessantes que você poderia comentar conosco que é pauta dessa mensuração de projetos, é uma equação importante até para a gente conseguir, né, investimentos em outras frentes que não sejam, por exemplo, as públicas? Sim. Eu acho que tem alguns jeitos, algumas maneiras de olhar para isso. Quando a gente olha para a indústria criativa e da cultura, é uma indústria gigantesca, é 3,11% do PIB, um estudo da própria Fundação Itaú, que levantou esses dados do Observatório da Fundação Itaú, e que é maior que a indústria automotiva, que se não me engano é 2,10%, e equiparável a do agro, que é 4 ponto alguma coisa, se não me engano. Nossa, é incrível. Então é uma indústria gigantesca. Obviamente está falando que quando a gente fala de indústria criativa, inclui moda, inclui desenvolvimento de software, inclui outras atividades econômicas ali que carregam esse bolo. Não é a cultura como esse nosso primeiro filtro inicial, né? É um número, mas é um número gigantesco, assim. São mais de 7 milhões de brasileiros trabalhando nisso, que recebem salários em média 50% maior do que a média brasileira. Então é uma economia que ela realmente tem valor, assim. Tem um valor muito grande. E além do valor econômico, tem um valor cidadão também. Ter um tipo de fomento para a cultura, para trabalhos criativos, colabora com a construção da identidade nacional, colabora com cidadania, colabora com outros elementos que são vitais para a construção de uma nação, né, para a construção de um país mais justo ali. Então tem esses elementos que são super importantes. Agora, quando você fala de critérios para um parceiro, que é uma lógica da gente apresentar fortalezas numéricas de alcance, etc., assim, lá especificamente a gente não tem muito. O que a gente tem que é legal é que quando a gente vai para um lado específico do Itaú Cultural, que é o nosso prédio lá, o Itaú Cultural na Paulista, cara, cada ocupação que a gente recebe dezenas de milhares de pessoas, a gente recebe milhares de pessoas, principalmente no domingo, é o dia que mais enche. Então tem esses, óbvio que quando eu me aproximo de um artista para propor para ele fazer uma ocupação, ele já tem um pouco essa noção. Que vai ter um público, ele carrega um público de uma instituição que já tem um público recorrente e que entrante ali, né, que a gente brinca até um pouco o domingueiro da Paulista, assim, que faz o circuito cultural e os turistas que vêm ali. Então tem esse público, mas tem o público das nossas plataformas digitais, que é onde se amplia. Então, por exemplo, a gente vai ter a exposição do Guto Lacaz. A gente tem um documentário do Guto Lacaz no Itaú Cultural Play. Então a pessoa pode ir lá no Itaú Cultural, mas ela pode também assistir um documentário dele no Itaú Cultural Play de qualquer lugar do Brasil. O Itaú Cultural Play tem usuários de 2.200 municípios do Brasil. Se não me engano, é quase metade. O Brasil acho que tem 4.500. A plataforma é gratuita? É gratuita e sem publicidade. Então é uma vantagem. Tanto que a gente não se encaixa em nenhuma das siglas do mercado, né? A gente... Gratuito sem publicidade, qual é a sigla disso? Não tem, né? Não é Fest, não é TVOD, não é nada. A gente brinca que a gente é o X ali. É o gente boa, né? Eu brinco, um dos esforços de marketing que a gente tem para a plataforma é ser uma plataforma querida. Porque de fato a gente quer zero barganha com a pessoa, a gente só quer que ela conheça a plataforma e que ela use, que tenha acesso a esse conteúdo brasileiro e que é super relevante. Mas o que a gente tem a oferecer nesse sentido para um parceiro é, eventualmente, o nosso espaço físico, que é um espaço legal, né, na Paulista, que é um lugar icônico, e as nossas plataformas digitais. A gente tem a enciclopédia Itaú Cultural, que é o desejo de todo artista ter um verbete lá e que alcança milhões de pessoas, é muito usado. Não tem um vestibular que não tem lá uma questão que usa um verbete da enciclopédia Itaú Cultural. Então a gente tem um conjunto de plataformas digitais e iniciativas presenciais e de itinerância, que às vezes algumas coisas que a gente faz no Itaú Cultural aqui no presencial te leva para parceiros. Então a gente tem isso como um tipo de ecossistema do Itaú Cultural que a gente tem a oferecer para qualquer parceiro que a gente vai fazer alguma coisa. Mas nunca é uma barganha de, vamos fazer esse projeto porque chegaremos em 100 mil pessoas. Não tem muito essa dinâmica. Mas tem sempre uma ambição de usar essa força desse ecossistema para que chegue no máximo de pessoas, porque um dos papéis da instituição é formar público para a cultura brasileira, porque não que a gente esteja perdendo pessoas para a cultura brasileira, mas tem elementos da cultura brasileira que são importantes serem reforçados para diferentes públicos, e a gente faz esse trabalho ativo e que é super importante. Quero te perguntar uma coisa sobre a lógica do fomento.
Porque o Alex pergunta do ponto de vista de uma marca, como se fosse, né? A marca vai colocar dinheiro para vocês, uma marca parceira, ou aí seria o Itaú como marca, colocaria dinheiro num artista e o que ele vai ganhar com isso. Essa é a lógica, vamos dizer, a lógica original do mercado. A gente tem uma lógica no meio do caminho, que é a lógica da Lei Rouanet, por exemplo. Então, eu continuo tendo um objetivo de marketing, continuo tendo um esforço de marketing, mas eu vou usar dinheiro público ali através dos mecanismos de fomento, mas no fim das contas, através da Lei Rouanet, continuo tendo um objetivo de marketing, né? Então, a pessoa ali ou o comitê que seja de uma empresa que vai decidir onde colocar dinheiro, por mais que use a Lei Rouanet, continua sendo um departamento de marketing que vai estar no que eu quero ganhar com isso. Quando você coloca o fomento, você coloca num outro lugar que você não tem mais aquele objetivo de marketing no final. Talvez em algum lugar ali do organograma do Itaú como um todo tenha a decisão de criar a fundação. Aí, né, tem a decisão de criar a fundação para devolver alguma coisa para a sociedade e ter uma notoriedade por isso. Mas quando você pensa dentro do Itaú Cultural, então eu não vou pensar no Itaú como um todo, pensando dentro do Itaú Cultural, esse fomento. Então, esse fomento você não tem uma obrigação de retorno de marketing, você não tem uma obrigação de retorno da marca. O seu retorno ali é fazer com que um artista que não tinha como fazer aquele projeto, fazer aquele projeto. Então, eu poderia pensar, e ver se faz sentido, eu poderia pensar, então, que o seu cliente final ali não é mais talvez não seja aquele cliente que queria ganhar aquilo com o marketing, talvez seja o artista, que você vai fomentar, você vai fazer aquele artista conseguir alguma coisa. E aí eu queria saber se vocês têm esses indicadores, se vocês olham para isso, porque no fim das contas, talvez o seu maior beneficiado ali não seja só o público que recebe aquela arte que não conseguiria, mas aquele artista que não conseguia sentar para escrever um roteiro, que não conseguia ter tempo porque estava ocupado dando aula para pagar boleto, porque estava ocupado fazendo jingle para pagar boleto em vez de gravar o seu disco. Você consegue que aquele artista tenha um tempo de sentar, compor, criar um projeto e entregar para a sociedade. Vocês têm um acompanhamento, por exemplo, o artista que participou do Rumos, depois ganhou uma notoriedade, depois conseguiu fazer um projeto direto sem o Rumos, porque acho que a grande crítica do pessoal que reclama disso vai dizer, os artistas estão mamando, os artistas estão recebendo não sei o que para ficar sentado lá sem fazer nada, né? Então... Me ajuda a dizer pro pessoal que eles estão viajando na maionese. E como que você vai mensurar, então, aquele artista que você fomentou, se ele conseguiu depois andar com as próprias pernas? Ou se ele passou o resto da vida dependendo de editais para fazer projetos e tal? Como é que vocês mensuram o resultado no artista, na cadeia produtiva da cultura? A gente não faz um acompanhamento preciso nesse sentido dos artistas, mas a sua leitura de que o artista é um tipo de cliente nosso é precisa, de fato. Esse trabalho todo é feito pro artista e para as pessoas que vão fruir com essa arte que foi criada ali. Então tem sim esse trabalho e o artista é, de uma certa maneira, esse cliente. O que a gente tem e que a gente está se esforçando para fazer mais é colaborar com que a arte desse artista chegue a mais pessoas. Isso é um exercício mais recente da instituição e que a gente está encontrando diferentes maneiras de fazer isso. Uma delas, como eu dei o exemplo, é o próprio Itaú Cultural Play, a enciclopédia, que já tem um grande alcance ali e que a gente consegue criar formatos e conteúdos que vai colaborar para que não fique só num espaço expositivo, numa parede na Paulista e que expanda esse alcance. Mas é sempre um exercício muito caso a caso, porque não tem... Acho que uma das belezas de projetos artísticos também é não ter fórmula, né? E às vezes a gente apoiar a não fórmula, né? Eu acho que tem um jeito de olhar para o fomento é não ir no óbvio também, porque já tem os que estão indo, né? Aí tô falando do nosso olhar lá, de não ir no óbvio, porque é quem está precisando daquilo, e eventualmente se torna uma coisa muito grande. Uma coisa que é padrão, assim, nesses 2 anos que eu tô lá no Itaú Cultural, é sempre esbarrar com pessoas que falam com muito carinho do Rumos. Cara, eu fui Rumos, melhorou minha vida, cresci pra caramba depois daquilo. É um selo, né, que a pessoa ganha, o artista ganha, e que colabora com outras
com outras iniciativas dele, né? Outra frente que a gente acabou falando um pouco aqui, mas é a de formação. A gente tem a Escola Itacultural, tem, se não me engano, agora está com 3 ou 4 mestrados no ar. Então você sempre encontra um pesquisador também que... Nossa, eu fiz então, um mestrado lá de gestão cultural, lá não sei quando, e que mudou minha vida. É cheio de gestores públicos que fizeram mestrado com a gente. Então você vai criando um tipo de legado ao longo de um tempo que você colabora com a comunidade artística, de pesquisa e etc. E às vezes esse é o grande resultado mesmo. Aí, né, no final de... É uma instituição que tem 36 anos, no final de 36 anos são milhares de pessoas que passaram por mestrado, milhares de artistas que passaram por fomento, e nessa você vai criando essa gama, né, de artistas espalhados pelo Brasil todo, pelo mundo, na real, que de uma certa maneira carregam um carinho para nós e falam da gente. Tem em currículos, né, e assim por diante. Então, na prática, a gente não tem um processo de acompanhamento, mas a gente tem uma intenção muito grande de colaborar com que aquilo cresça, né? Sempre tem essa intenção. André, você acha que... Vou fazer uma penúltima pergunta aqui como viés político aqui. A gente vive hoje, infelizmente, um contexto bem polarizado, né? A gente tem a extrema-direita, tem a extrema-esquerda e assim por diante, né? E nós passamos por um período bem conturbado, né? Nos últimos 4, 5 anos, onde, a cultura de repente virou pauta, né? Da base política e virou inimigo público número 1, né? A gente comentou mesmo aqui o negócio da Lei Rouanet, etc. Passado um pouco esse período... conturbado, ele existe ainda hoje, né? Esse questionamento todo. Você acha que esse momento, né, histórico, político do nosso país, ele dificultou, por exemplo, o acesso ou até mesmo a captação? Ou você acredita que hoje, né, a gente já tem um equilíbrio ou uma volta desse entendimento? Eu estou te fazendo essa pergunta porque é muito doido o próprio extremista que coloca a cultura como inimigo público número 1, é o primeiro a aclamar o nacionalismo. E é justamente a cultura que fomenta a nação. É justamente a cultura que faz a imagem e a personificação do nosso país. E aí, de repente, o cara tá cuspindo no próprio prato, né? E jogando bandeira de outros países, né? Você sente isso, assim, depois que a gente teve aí um período de extrema-direita, agora a gente voltou para o centro-esquerda. Passado esse período, você vê alguma diferença do que era antes ou o que é agora? Não sei se eu vejo diferença. Eu acho que a gente passou por momentos bem ruins, mesmo de estagnação, né? Na verdade, se Travou. Se travou, então muita coisa não andou assim. E afetou, obviamente, muito a produção artística no meio de pandemia. Foi horrível para a produção artística brasileira e cultural, obviamente. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem um desafio muito grande, assim como a gente conversou no começo, de como fazer esse transbordo cultural chegar no próprio brasileiro, né? Essa pessoa que ataca a cultura é a mesma que consome 4 horas de cultura por dia. Seja assistindo novela, ouvindo música. Então, eu acho que os desafios são muito mais complexos do que a gente imagina. E tem a ver com a educação, inclusive, que eu acho que é a segunda grande pilastra ali da fundação. Exato. Né? Então, não há uma resposta para isso. Eu sou um tipo de otimista realista, assim, eu sempre, né, sei lá, estamos no momento olímpico agora. Você vê o Brasil ali, você dá aquela coisa, né? A gente tem esse lado nacionalista, chame do que quiser ali, mas dá aquela coisa, a gente fica emocionado quando vê um dos nossos ali, né, nos representando e mandando bem, né, dando um exemplo legal pra gente. Acho que a cultura é a mesma coisa, o diferente da cultura que não é talvez aquela execução ali, né? Você ouve uma gravação, você ouve ao vivo, não importa, mas você se emociona de coisas de 50 anos atrás a hoje, né? Tem um quê de diferente, mas eu acho que a gente tem que passar por um processo e querer o tempo. Acho que a gente é uma nação jovem pra caramba, do ponto de vista democrático, então não tem 50 anos, né? A gente é novinho, mas a gente não sabe significar os nossos próprios valores ainda. Então, quando a gente fala em cultura, ninguém pensa na música que tá ouvindo, e tá ouvindo. Ninguém pensa na novela que tá assistindo e tá vendo. Mas isso é a nossa cultura. Sim. E são horas por dia. Se a gente levanta o dado do Spotify, levanta o dado da plataforma de streaming, são horas de consumo por dia que todo mundo tem de cultura brasileira. Mas é hora que se você pergunta pra pessoa o que você acha da cultura, merda. Por que você tá ouvindo?
é tal pessoa, é um brasileiro. Então você fica, cara, as próprias pessoas, eu digo as próprias pessoas, a gente, às vezes a gente mesmo se confunde nos próprios conceitos que a gente, né, se julga ou ataca e tal, e é uma bobeira isso, mas eu acho que é um processo lento, que a gente vai ter que passar. Eu acho que não é uma exclusividade brasileira isso, acho que todas as nações passam por isso, pouquíssimas têm essa coisa de entender o que é só cultura, valorizar e etc. Eu acho que é uma questão que a gente está num momento aí global que ele é meio crítico nesse sentido. Mas que o fato é, todo mundo aqui consome muita cultura brasileira. Furtado, eu preciso fazer essa pergunta para você. Você falou que a galera consome mais ou menos 4 horas de cultura todos os dias. Quando a gente pega a rede social, né, Dani estava até lendo um livro esses dias sobre o assunto dessa geração que tá ali, meio que imersiva em redes sociais, né? As crianças, jovens, e os danos são inúmeros. A cultura se prevalece desses novos formatos, né? Então, hoje, quando você pega o TikTok, por exemplo, né? Para você, o TikTok, ele ajuda ou atrapalha? Por exemplo, quando a gente pega, entendendo esse transbordo que a gente precisa, essa cobertura que a gente precisa alcançar do ponto de vista de cultura. O quanto isso ajuda ou atrapalha? Eu sinto que para redes como um todo o que falta é o letramento nosso, de entender o papel de cada rede, o porquê, como usar. Acho que a gente não teve tempo de ter essa escola, a gente só foi tacado ali dentro. Exato, né? Tá aí, ó. Tá aí. Especificamente o TikTok, eu adoro o TikTok para busca. Eu adoro. Eu acho a ferramenta de busca do TikTok ótimo. Para mim, compete com o Google. Qualquer tema que eu quero, busca no TikTok. Então, como ferramenta de busca, eu acho excelente. Para consumo ali, de scrollar, para mim não faz muito sentido, porque quando eu caio é meia hora ali. Então, né, essa é a questão também. Mas acho que do ponto de vista cultural, não podemos dar as costas. Tem uma vida acontecendo ali, né? Tem muitos criadores brasileiros ali super relevantes, né? E que é uma dinâmica diferente de outras redes também, né? Falando especificamente do TikTok, ele tem um potencial gigantesco para conteúdo audiovisual mesmo, conteúdo curto. Eu li uma notícia que vão abrir para 60 minutos. Então ele vai concorrer com o YouTube e Netflix daqui a pouco. Porque eu vou poder pôr um filme. Mas de aí 50 ele tem minutos. um formato que vai puxar outra coisa também. Mesmo sendo grande, mesmo sendo longo, né? O formato dele, aí ele vai obrigar o vertical, talvez não. Eu nem talvez sei. pinte o horizontal, eu só vi a sabe? notícia, eu não sei. Mas o ponto é que, eu acho que quando eu digo essa falta de letramento, é que a gente não teve tempo de avaliar as coisas. Simplesmente a gente caiu. De repente tinha o Orkut, de repente o Facebook, de repente... E a gente tá falando de repente já tem 20 anos essa brincadeira. Não, o Kawaii, por exemplo, tem novela. Tem novela, são novelinhas curtas, novelas né? curtas e feito por creators, não é? Sim, não tem nenhuma tem grande roteiro, tem produção, tudo. tem tudo, E é exato. exatamente isso, são plataformas que a gente foi jogado, que nem você falou, que o Alex comentou do livro que eu estava lendo, aí aquele era específico, o livro do Jonathan Haidt sobre a geração que já virou adolescente dentro disso. Acho que a gente já está em outro demográfico aqui, nós três, mas mesmo assim a gente serviu de cobaia para fazer plataformas e sempre um test and learning gigante, que já levanta para a minha última pergunta, mas um test and learning gigante de que essa plataforma funciona aqui. Se eu fizer esse ajuste, dá um pouquinho mais de dinheiro. Se eu fizer esse ajuste, a pessoa fica um pouquinho mais. Se eu fizer esse ajuste, vai ajustando em cima da gente nas plataformas, né? Sim. Esse test and learning me leva para a nossa última pergunta, que é a nossa clássica última pergunta do Qual é da Gig, que eu acho que nas nossas vidas profissionais não tem como a gente chegar no final não no final, né? A gente, todo mundo muito jovem aqui, mas não tem como a gente chegar em nenhum momento com algum tempo de carreira que a gente não tenha feito nenhuma grande besteira. Só que eu acho que das besteiras é que a gente tira talvez os maiores aprendizados. Tem muita coisa que a gente aprende fazendo direito, mas tem um monte de coisa que a gente aprende ali deu muito errado, apanhei, fiz, foi um grande desastre, mas dali eu aprendi que eu nunca mais vou fazer isso. Ou foi uma grande roubada que eu me meti que eu nunca mais vou me meter, ou foi uma coisa que aconteceu comigo, às vezes a culpa nem foi nossa, mas uma coisa que aconteceu com a gente, que deu tudo errado, explodiu e a gente aprendeu dali. Queria saber de você qual foi a maior encrenca que você já se meteu, que dali você tirou um grande aprendizado para sua carreira. Foi ter ido trabalhar em agência de publicidade.
Obrigado. Mas tô brincando. Olha que eu já passei por essa também, acho que eu vou botar na minha Não, lista. mas tô brincando. Eu acho que eu obviamente já passei por várias cagadinhas aí, mas eu acho que nunca teve uma grande assim, que eu possa apontar assim, nossa, aquela que tirou o sono, né, que você ficou desesperado e tal. E tomara que venha nesse sentido de aprendizado, que um dia ela chegue aí e eu entenda bem, assim. Mas eu brinco com a agência de publicidade, que foi um momento que colaborou muito com um tipo de senso crítico meu importante e me ajudou a me formar muito no sentido de conhecer muitas indústrias. Eu era lá da indústria do entretenimento, trabalhando no Cartoon Network, depois fui para a CNN, um pouco, né, no marketing de notícias, que é uma coisa meio maluca ali, de uma agência de notícias internacional e tal. E de repente eu estava ajudando a vender carro, vender pneu, vender iogurte, cerveja e etc. Mas eu achei de uma riqueza muito, apesar de me sentir um pouco mal, tá? Acho que é por isso, nesse sentido do aprendizado, eu acho que vem de uma cagada. De às vezes achar, cara, eu tô no lugar errado. Tô no lugar errado. Mas ao mesmo tempo, cara, aprendi muito. Aprendi sobre pneu, aprendi sobre carro, aprendi sobre iogurte, e que eu acho informações e aprendizados relevantes para minha vida, assim. Não desprezo esse aprendizado que eu tive nesse momento, assim. Então, talvez uma cagada que virou um grande aprendizado foi ter ido para esse lado, assim, digamos. Fiz grandes amigos. Cara, é uma indústria que eu acho que ela é muito rica nesse sentido, né? Várias amizades em torno da publicidade, às vezes diferente até de outras, né? Do mundo acadêmico, né? De outros lugares que você permeia, que não necessariamente realiza grandes amizades. Talvez esteja porque tá todo mundo nesse mesmo, meu Deus, estamos aqui lascados, vamos dar a mão para todo mundo aqui, que a gente sai do outro lado. Acho que tem um pouco esse espírito. Mas eu não sei dizer uma específica, assim. Acho que tem momentos da vida que você tá meio achando que tá certo e tá errado, e outros que você tá certo, você acha que tá certo, mas tá errado, né? Então acho que misturando um pouco, acho que isso. Mas tomara que venha a grande cagada e o grande aprendizado aí com o tempo. Tá ótimo. Que bom. Obrigada, André. Prazer enorme ter você aqui com a gente. André, por exemplo, os artistas que estiverem escutando, né? Se eles precisarem ou se eles quiserem entrar em contato com a fundação até para expor os seus projetos, é via site, né? Só pra gente entender. Sim, é via site, mas dando o caminho mais direto é atendimento@itaucultural.org.br. É o melhor caminho. Ele entra lá, ele explica mais ou menos o que ele precisa, a gente responde 100% dos e-mails, assim, tem uma cultura de resposta, seja por e-mail, seja no balcão lá do Itaú Cultural, não importa como entre em contato com a gente, tem uma cultura de responder e vai ser encaminhado, né, para as áreas, né? Se for um projeto audiovisual, naturalmente vai cair lá na equipe de audiovisual, se for um projeto de música, vai cair na equipe de música, então sempre tem esse atendimento e esse encaminhamento interno. Então é atendimento@itaucultural.org.br. Beleza. Obrigada. André, obrigadão, hein? Valeu. Pô, massa, valeu.